Olá! Hoje a gente vai falar daquela famosa pílula azul. Mas ó, não é do jeito que todo mundo está pensando, não. A gente vai descobrir a história, quase que secreta, de como um dos remédios mais conhecidos do planeta pode ter uma segunda vida, totalmente inesperada. Pensa comigo. E se um remédio que já tem uma fama bem estabelecida para uma coisa pudesse, na verdade, ser uma arma poderosa contra as doenças que mais nos assustam hoje em dia? Então, para começar, vamos pelo básico, né? Aquilo que todo mundo já ouviu falar. A história desse remédio começa com um objetivo bem, digamos, conhecido. O sildenafil, ele foi o primeiro de uma classe de medicamentos chamada inibidores da PDS5. E claro, foi aprovado para tratar a disfunção erétil. Só que essa é só a pontinha do iceberg. O grande segredo não é o que ele faz, mas como ele age lá dentro, no nível celular. É aí que a coisa fica interessante de verdade. E para entender essa mágica, a gente precisa conhecer dois atores principais nessa peça, lá no nível das nossas células. Vamos entender o que é esse tal de sinal de relaxamento? O primeiro é o CGMP. Para ficar fácil de entender, imagina que o CGMP é a música boa tocando numa festa. Quando a música está rolando, todo mundo fica mais relaxado, certo? É a mesma coisa nas nossas células. O CGMP manda o recado para os músculos dos vasos sanguíneos: pessoal, pode relaxar. Com isso, eles se abrem e o sangue flui muito melhor. Agora, entra em cena o segundo personagem, a enzima PDS5. Se o CGMP é a música da festa, a PDS5 é tipo aquele vizinho chato que quer desligar o som. A função dela é justamente essa. Ela vai lá e desliga o CGMP para garantir que esse relaxamento todo não dure para sempre. Beleza, então o que o remédio faz? Ele não cria a música, não é ele que aperta o play. O que ele faz é bem mais esperto. Ele chega pro vizinho chato, a PD5, e fala: ô, dá uma segurada aí. Ele basicamente bloqueia a ação da PD5. O resultado, o CGMP, a música, fica tocando por muito mais tempo. E com a música rolando, os vasos sanguíneos continuam relaxados. E é justamente essa capacidade aparentemente simples de manter os vasos sanguíneos relaxados que nos leva ao primeiro capítulo, bem inesperado, dessa história: a proteção do coração. Olha só que interessante, existe uma doença chamada hipertensão arterial pulmonar, ou HAP. Basicamente, a pressão nas artérias que vão para o pulmão fica altíssima, perigosamente alta. Isso força o coração a trabalhar num ritmo insano. E o que o sildenafil e o tadalafil fazem? Eles relaxam justamente esses vasos sanguíneos, aliviando a pressão. Por causa disso, eles hoje são tratamentos aprovados para essa doença, que é bem séria. Mas não para por aí. A proteção parece ir ainda mais fundo. Tem um fenômeno chamado lesão de reperfusão, que é o dano que acontece quando o sangue volta para uma área depois de um infarto, por exemplo. E o que os estudos mostraram é fascinante. O sildenafil conseguiu reduzir o tamanho do dano no coração. Ou seja, ele tem um efeito protetor muito potente. É aqui que a história começa a ficar realmente grande. Porque, veja bem, essa via do CGMP não existe só no coração ou em um lugar específico. Ela está por todo o corpo. E isso significa que o potencial desses remédios é imenso. A gente está falando de um campo de batalha muito, mas muito maior. As pesquisas começaram a pipocar em áreas que ninguém imaginava. Por exemplo, estão estudando seu efeito para reduzir o dano muscular na distrofia de Duchenne, para melhorar a sensibilidade à insulina, para proteger o coração em casos de diabetes, mas talvez o aliado mais surpreendente de todos, o mais poderoso, seja na luta contra o câncer. É isso mesmo. Câncer, a mesma classe de remédios que a gente já falou, poderia ser uma aliada fortíssima nessa luta. Vamos entender como é que isso funciona. A estratégia aqui é como um ataque em duas frentes. De um lado, para alguns tipos de câncer, como o de mama e o de cólon, o remédio parece conseguir induzir a morte da célula do câncer diretamente. Em outros tipos, tipo o câncer de cabeça e pescoço, a tática é outra. Ele dá um boost no nosso sistema imune para ele mesmo atacar o tumor com mais força, ou então enfraquece as defesas do próprio tumor. Mas tem mais uma função que é genial. Ele atua como um ajudante da quimioterapia. Pensa assim, as células do câncer são muito espertas. Elas têm umas bombas que ficam expulsando o remédio da quimio para fora. O que os inibidores da PDE5 fazem? Eles vão lá e quebram essas bombas. Resultado, a quimioterapia fica presa lá dentro da célula doente, o que a torna muito, muito mais eficaz. Ok, a gente já passou pelo coração, já passou pelo câncer, a jornada já é impressionante, né? Mas agora,
Agora a gente chega no que talvez seja a descoberta mais uau, mais surpreendente e cheia de experiência de todas. Essa pesquisa, a mais incrível de todas, está acontecendo naquele lugar que é a nossa fortaleza, o cérebro. E a luta é contra o Alzheimer. E o dado que chacoalhou o mundo da ciência é este aqui, 69%. Uma análise gigantesca com mais de 7 milhões de pessoas encontrou uma associação entre o uso do sildenafil e uma redução de 69% no risco de desenvolver Alzheimer. Vou repetir, 69%. É um número que simplesmente não dá para ignorar. Tá, mas como isso seria possível? Lembra da nossa via do CGMP? Pois é, ela também é super importante no cérebro. Ela ajuda a criar novas conexões, o que é essencial para aprender e para a memória. E adivinha, no Alzheimer, essa via está danificada. Então, a ideia é que ao restaurar esse sinal do CGMP, esses remédios não só melhoraram a memória em testes de laboratório, como também pareceram diminuir uma proteína tóxica, a tau, e até estimular o crescimento de novas conexões entre os neurônios. Certo. Respirando fundo, vamos juntar todas essas peças. Qual é o panorama geral de tudo isso? A imagem que se forma é impressionante. É como se a gente tivesse uma única chave, que é proteger aquele sinal do CGMP, e essa chave abre uma quantidade incrível de portas. Começou com a disfunção erétil, abriu a porta da hipertensão pulmonar, da proteção do coração, da ajuda no tratamento de câncer e agora, quem sabe, da redução do risco de Alzheimer. Tudo isso, tudo conectado por um único mecanismo. Isso tudo deixa a gente com uma pergunta no final, né? A história desse remédio é um exemplo incrível do que chamam de reposicionamento de fármacos. E nos faz pensar, quantos outros segredos capazes de salvar vidas estão aí escondidos bem na nossa frente, talvez dentro da nossa própria caixinha de remédios, só esperando o dia em que alguém vai olhar para eles de um jeito diferente. Bora lá, vamos entender uma coisa. Por que, de repente, ali pela meia-idade, parece que o corpo começa a jogar com regras completamente novas? Nesta análise, a gente vai desvendar a ciência por trás dessas mudanças e, o mais importante, uma estratégia que muita gente nem imagina que existe. Pois é, essa é uma frustração que muita gente sente na pele. A pessoa passa anos fazendo tudo certinho e, do nada, o peso sobe, a energia some e aquelas coisas que sempre funcionaram parecem não fazer mais efeito. Mas olha, isso não é coisa da cabeça de ninguém, não. A ciência mostra que existe uma razão biológica e bem poderosa para isso acontecer. A ciência mostra pra gente que não é uma falha de força de vontade, sabe? O que acontece, na verdade, é que o corpo pode entrar num ciclo vicioso. Pensa numa reação em cadeia que vai se fortalecendo com o tempo e que torna cada vez mais difícil sair dessa situação. Vamos seguir esses passos aqui para entender essa bola de neve. Tudo começa com a gordura visceral, aquela que fica lá no fundo, perto dos órgãos. Ela não é uma gordura parada, ela libera substâncias que inflamam o corpo. E essa inflamação constante acaba bagunçando todo o sistema hormonal. E com os hormônios desregulados, o que o corpo faz? Manda o comando para armazenar mais gordura visceral. E aí o ciclo recomeça, só que cada vez mais forte. E tem uma peça-chave nesse ciclo todo, uma enzima chamada aromatase. A gordura visceral, aquela mesma, faz a atividade dela aumentar. E o que essa enzima faz? Ela pega a testosterona, que é super importante para manter músculo e energia, e converte em estradiol, que é um tipo de estrogênio. Isso não só derruba a testosterona, como ainda por cima estimula o corpo a guardar mais gordura. É um mecanismo que, nesse cenário, joga totalmente contra. E aqui está o pulo do gato. Muita gente pensa, é só repor os hormônios, né? Então, não é tão simples. A inflamação crônica é tipo um vândalo. Imagina que os hormônios são chaves e as células têm fechaduras, que são os receptores. A inflamação vai lá e danifica, enferruja essas fechaduras. Então não adianta ter um monte de chaves circulando se elas não conseguem mais abrir as portas para passar a mensagem. O sistema todo fica meio que quebrado. Bom, diante desse cenário complexo, é claro que a medicina moderna já tem soluções. A gente está falando de ferramentas superpotentes, como os novos remédios para perda de peso e a terapia de reposição hormonal, a famosa TRH. A questão é, será que elas funcionam igual para todo mundo? Isso leva a gente para a grande pergunta. Por que tem gente que consegue resultados que transformam a vida com esses tratamentos, enquanto outras pessoas, seguindo o mesmo protocolo,
quase não veem diferença. A resposta, pelo visto, não está só no tratamento em si, mas em algo bem mais fundamental. E é aqui que vem o clique, o momento ahá desta análise. A grande chave, como apontam várias pesquisas científicas, não é só aplicar um tratamento, é, primeiro, preparar o ambiente interno do corpo. Essa citação de uma revista científica super respeitada, a Maturitas, resume a ideia perfeitamente. Preparar o terreno, isso significa otimizar o corpo para que ele consiga, de fato, responder bem a qualquer intervenção, seja um remédio ou um hormônio. Tá, mas o que é preparar o terreno na prática? Basicamente é atacar a causa do problema que a gente viu lá no começo. É diminuir aquela inflamação que estraga as fechaduras dos hormônios, é limpar a gordura do fígado que desregula todo o metabolismo, é fazer o corpo usar insulina de um jeito mais inteligente. Resumindo, é como adubar e arar a terra antes de plantar. É criar um ambiente saudável, onde qualquer semente, ou seja, qualquer tratamento, possa de fato crescer e dar frutos. Agora, vamos ver como essa teoria se prova na vida real, com dados científicos que são, assim, impressionantes. Vamos começar com estudos focados em mulheres. Guarda bem esse número, 30%. Um estudo mostrou que mulheres na pós-menopausa que combinaram um daqueles medicamentos novos para emagrecer com a terapia de reposição hormonal tiveram resultado 30% melhor na perda de peso. É uma diferença gigantesca. E este gráfico aqui deixa tudo muito claro. A barra do grupo que usou só semaglutida já mostra um bom resultado, certo? Mas olha a outra barra, do grupo que preparou o terreno com a reposição hormonal, a perda de peso foi 30% maior em um ano. Isso mostra a sinergia poderosa entre as duas coisas. E as evidências não param por aí. Um outro estudo, mais recente ainda, com um medicamento diferente, a tirzepatida, mostrou um resultado ainda mais forte. Se prepara. É isso mesmo. 36% a mais de peso perdido. Isso reforça demais a ideia central. A terapia hormonal não é só um extra. Ela, na verdade, melhora o ambiente metabólico de um jeito que permite que os outros tratamentos funcionem no seu potencial máximo. É a prova de que o terreno faz toda a diferença. Certo. E para os homens? A evidência aqui é talvez ainda mais de cair o queixo. Vamos dar uma olhada num estudo de longo prazo que acompanhou homens em terapia com testosterona por mais de uma década. Os resultados são chocantes. Olha, os números nessa tabela são simplesmente incríveis. Em 11 anos, os homens obesos que receberam testosterona perderam, em média, 23 quilos. Já o grupo de controle sem o tratamento engordou mais de 4 quilos. E o padrão se repete em todos os grupos de peso. Enquanto um lado perdia peso consistentemente, o outro só ganhava. É uma diferença brutal. E os benefícios foram muito, mas muito além da balança. O estudo também viu uma queda drástica na mortalidade e em problemas cardiovasculares, além de melhorar a sensibilidade à insulina e diminuir a inflamação. Ou seja, o impacto foi na saúde como um todo, de uma forma bem profunda. Mas tem um detalhe aqui que é super importante. A ideia não é só socar um hormônio e zerar o outro. O estudo mostrou que quando os homens usaram testosterona junto com um remédio para bloquear totalmente o estradiol, os resultados pioraram. O grupo que usou só testosterona, permitindo um equilíbrio hormonal mais natural, perdeu mais gordura e ganhou mais músculo. Isso prova que o segredo é restaurar o equilíbrio do corpo e não declarar guerra a um hormônio específico. O corpo gosta de harmonia. Juntando todas essas peças, o que tudo isso nos diz? É que talvez a gente esteja olhando para uma mudança fundamental na maneira de pensar sobre saúde hormonal e os tratamentos na meia-idade. A mensagem principal é muito clara. O sucesso de um tratamento não vem só de adicionar um hormônio ou um remédio na equação. Ele vem de, primeiro, criar um corpo que está pronto para receber e usar aquilo da melhor forma. É como consertar o motor do carro antes de colocar a melhor gasolina do mundo nele. E tudo isso nos deixa com uma reflexão final, né? Em vez de só perguntar qual é o tratamento certo, talvez a primeira pergunta devesse ser: o terreno interno do corpo está realmente preparado para florescer com qualquer ajuda que venha de fora? A resposta para essa pergunta pode ser a verdadeira chave para uma saúde que dura.